STF dá prazo de 10 dias para INSS apresentar plano de pagamento da revisão da vida toda. Nova ABIN vai identificar e monitorar grupos radicais nas redes sociais. E você vai ver também. Além da China, agora Tailândia, Irã e Jordânia suspendem importação de carne bovina do Brasil após caso de vaca louca no Pará. Anvisa aprova vacina contra a dengue para a faixa etária de 4 a 60 anos. Grupo paramilitar russo afirma que a cidade ucraniana de Bakhmut está praticamente cercada e ordena a retirada das tropas ucranianas. Interino Ramon Menezes convoca a seleção brasileira para jogo contra o Marrocos. Essa é a primeira lista após a gestão Tite. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Instituto Nacional do Seguro Social tem 10 dias para apresentar um cronograma para realizar a chamada revisão da vida toda. Esse prazo começa a ser contado a partir desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o INSS tem 10 dias para apresentar o plano de pagamento da revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, a Corte decidiu que contribuições previdenciárias anteriores ao Plano Real, instituído em 1994, podem ser usadas para recalcular valores de aposentadorias. Com isso, o benefício de alguns brasileiros pode aumentar. O mecanismo permite a aplicação de regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria dos segurados, que tenham ingressado no regime geral de previdência social antes da lei, que criou o fator previdenciário. A decisão do STF tem repercussão geral, ou seja, obriga a aplicação do entendimento a todas as ações em tramitação que envolvam a questão. A revisão engloba 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Com isso, Moraes disse considerar necessário que o INSS apresente um plano, informando de que modo e em que prazos se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo STF, antes de se manifestar sobre o requerimento de suspensão dos processos. E a nova ABIN vai identificar e monitorar os grupos extremistas nas redes sociais. A ideia é que a agência se antecipe em questões de interesse público e atue com inteligência. Acompanhar as organizações de grupos radicais contra a democracia é uma das prioridades da nova Agência Brasileira de Inteligência. A nova ABIN deve identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar aos ataques, como os que aconteceram no dia 8 de janeiro. Os financiadores desses grupos vão merecer atenção especial da inteligência. Esta é apenas uma das mudanças na filosofia de atuação da agência, que deve passar por uma reformulação da atual estratégia. A linha de trabalho da ABIN está expressa na Política Nacional de Inteligência e na Estratégia Nacional de Inteligência. Esses dois documentos vão ser revisados. A ABIN também vai atuar com temas de interesse nacional, como o combate à miséria, ao aquecimento global, o desmatamento da Amazônia, ataques a povos originários, garimpo ilegal, entre outros assuntos que vão passar a ser pautas do órgão de inteligência. A ABIN foi criada no governo Fernando Henrique para ser uma agência de inteligência civil para contribuir com as políticas públicas. Os advogados de defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pediram ao Supremo Tribunal Federal o direito dele permanecer em silêncio ou não comparecer à CPI que investiga os ataques às sedes dos 3 poderes na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O depoimento de Torres está marcado para o dia 9 de março.
Para justificar o pedido de silêncio, a defesa do ex-secretário alegou que ele já havia prestado um depoimento anterior de mais de 10 horas e afirmou ainda que Torres se entregou à polícia voluntariamente. A defesa alegou ainda que o processo não está sob sigilo e que os parlamentares que compõem a CPI podem ter acesso ao material. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os ataques às sedes dos 3 poderes, que aconteceram no dia 8 de janeiro, foi instalada no dia 18 de janeiro pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na primeira reunião, os deputados aprovaram a convocação de Torres e de policiais militares que chegaram a ser presos na investigação, que apura a omissão das forças de segurança. No dia 28 de fevereiro, os parlamentares entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o ex-secretário prestasse depoimento. Em seguida, Alexandre de Moraes abriu prazo para que a defesa de Torres se manifestasse sobre a solicitação. O ex-secretário de Justiça e Segurança Pública, que estava fora do país durante os ataques, está sendo investigado por suspeita de omissão. Ele nega as acusações. E o Ministério da Agricultura informou que a China, a Tailândia, o Irã e a Jordânia suspenderam as importações de carne bovina vindas de todo o Brasil. A decisão dos países veio após a confirmação de um caso atípico de vaca louca no Pará. De acordo com o Ministério da Agricultura, além dos 4 países, a Rússia também apresentou embargo à exportação de carne do estado do Pará. O Brasil já havia suspendido a exportação para a China, como já era estabelecido em um acordo firmado entre os 2 países em 2015. Exames realizados no laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, no Canadá, confirmaram que o caso de vaca louca, registrado no município de Marabá, no Pará, é atípico e não apresenta risco de contaminação do rebanho. Para o laboratório, a doença é resultado do envelhecimento natural do animal. O animal detectado era um touro de 9 anos, criado em pasto. Após a detecção da doença, foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação de outros animais e a propriedade foi inclusive isolada. O Ministério da Agricultura informou ainda que vai enviar o laudo do laboratório canadense para o governo chinês e pediram uma reunião para discutir a retirada do embargo. Agora falamos de saúde. A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante de uma empresa japonesa é o primeiro indicado para quem nunca teve contato com a doença. O registro de uma nova vacina contra a dengue foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea, em esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. Essa vacina é indicada para quem nunca teve contato com a dengue. Esse é o diferencial, uma vez que o outro imunizante contra a dengue aprovado no país, o Dengvaxia, só pode ser aplicado em quem já teve a doença. No mês passado, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança confirmou a segurança da vacina Qdenga e aguardava o aval da Anvisa. Segundo a agência reguladora, o novo imunizante é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que garante uma ampla proteção contra a doença. A vacina Qdenga também foi avaliada pela Agência Sanitária Europeia, de quem também recebeu aprovação. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. Mas o imunizante segue sujeito ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações sobre a responsabilidade da própria empresa. No ano passado, foram registradas no Brasil mais de 1.000 mortes por complicações da dengue. E essa notícia sobre a nova vacina da dengue, não é, Paty? Uma ótima notícia. Afinal, como vimos na reportagem anterior, só no ano passado a dengue causou 1.016 mortes. Uma quantidade nunca vista desde a década de 1980, que foi quando a doença ressurgiu aqui no país.
Isso mesmo, e é um fato importante, inclusive, porque esse é o primeiro imunizante aprovado para quem nunca teve contato com a dengue. Afinal, até então, só existia imunizante para quem já teve a doença anteriormente. Então, para tirar nossas dúvidas, que com certeza são muitas, chamamos agora a imunologista Lúcia Wad. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Doutora, para começar, eu gostaria que a senhora, essa vacina, explicasse para a gente que vacina é essa. Que você explicasse também sobre o esquema vacinal, o prazo de proteção, se ela pode causar alguma reação e se pode ser tomada junto com outras vacinas. Olha, essa é uma excelente notícia da liberação da Anvisa e a aprovação dessa nova vacina Qdenga, essa vacina japonesa. É o primeiro imunizante autorizado no Brasil para as pessoas que nunca tiveram a doença. Até então, nós temos no Brasil a vacina francesa, a Dengvaxia. Ela é somente indicada para pessoas que já tiveram a doença. E a gente está no momento de muitos casos de dengue, como você mesmo mencionou. O ano passado foram mais de 1,5 milhão de casos e alguns estados têm mostrado aumento expressivo do número de casos, como o Espírito Santo, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Então, é uma situação muito preocupante. Essa nova vacina japonesa, chamada de Qdenga, ela pode ser aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses cada dose. E ela é indicada para pessoas de 4 a 60 anos. Alguns sintomas da vacina podem ocorrer, como dor no local da injeção, inchaço, vermelhidão, dores de cabeça e alguma febre pode aparecer. Mas são eventos adversos muito raros. E essa vacina mostrou uma eficácia acima de 80%, que é uma excelente notícia para todos nós. E ela está sendo disponibilizada em laboratórios, farmácias, e em breve também estará disponível no Sistema Único de Saúde. Doutora, essa vacina que foi disponibilizada para pessoas que nunca tiveram dengue anteriormente, as pessoas que já tiveram, elas vão poder tomar dessa vacina ou não? Elas também vão poder tomar desta vacina. Vários testes clínicos foram feitos e essa nova vacina da dengue, ela pode ser sim administrada para as pessoas soropositivas e soronegativas, ou seja, aquelas que tiveram a doença ou contato com o vírus e aquelas que nunca tiveram contato com o vírus. Isso é uma excelente notícia, ainda mais nesse momento de aumento de número de casos aqui no Brasil. Doutora, a senhora já falou um pouquinho disso, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor que a partir dessa aprovação da Anvisa, a vacina já pode ser comercializada na rede privada. E para ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde, o SUS, depende da incorporação pelo Ministério da Saúde. Nós temos alguma previsão de tempo para isso acontecer e de valores também no caso da vacina pela rede privada ou ainda é cedo para saber tudo isso? Olha, ainda é cedo para saber tudo isso, mas o Ministério da Saúde está tomando todas as providências documentais, registros, para poder disponibilizar na rede pública, o que é uma excelente notícia também, né? Com certeza. E para encerrar, gostaria de saber, tomar a vacina significa abrir mão de outros cuidados, como, por exemplo, de passar repelente? Olha, não é porque temos uma vacina excelente agora disponível, né? E a gente acredita que realmente ela vai salvar muitas vidas e vai diminuir o número de hospitalizações, como os próprios estudos vêm mostrando, né? As pessoas devem tomar cuidados em relação a locais onde existem grande número de registro de casos. Então, nesses locais, as pessoas devem usar repelente, fazer uso de roupas longas com manga comprida, né? Evitar aglomerações de água em pocinhos de vasos ou no quintal. Então, as pessoas ainda devem ter essa atenção e cuidado, mesmo com essa vacina disponível, porque a gente sabe que, infelizmente,
né? O mosquito, ele não escolhe quem ele vai picar. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. É uma vacina muito promissora e, com certeza, trará excelentes resultados. Doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente quais são os sintomas que a pessoa tem se é picada pelo mosquito da dengue. Olha, os sintomas, eles são muito semelhantes aos sintomas da gripe, o que pode atrapalhar no diagnóstico. Muitas vezes as pessoas acham que estão ficando com gripe, na realidade, elas foram infectadas pelo vírus da dengue. Então, os sintomas, basicamente, que são os comuns da gripe: dores de cabeça, dores no corpo, febre em algumas vezes, alguns casos, febre alta e manchas no corpo, avermelhadas. Esses são os principais sintomas. Então, quando a pessoa perceber que apresenta um desses sintomas, deve procurar o posto de saúde ou procurar o seu médico para a realização do teste sorológico para saber se tem dengue ou não. E uma vez disponível essa nova vacina da dengue, mesmo para aqueles que nunca tiveram dengue, é recomendado que todos se vacinem como medida de prevenção contra a dengue. Doutor, existe alguma região do país que está mais propensa a ser picada por esse mosquito da dengue? Então, hoje a gente está evidenciando um aumento muito grande de casos no Rio de Janeiro, Distrito Federal, e nesses locais, as pessoas que moram nessas regiões, nesses estados, devem tomar providências no sentido de, mesmo com a vacina disponível, procurar receber a vacina e também tomar os devidos cuidados e procurar um médico ou posto de saúde assim que perceber qualquer sintoma, como febre, dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo, vermelhidão. Tem que procurar um médico para logo receber tratamento e fazer o teste. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com a imunologista Lúcia Wad, tiramos dúvidas sobre a nova vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima. Até mais. Até mais. E veja a seguir, grupo paramilitar russo afirma que cidade ucraniana de Bakhmut está praticamente cercada e ordena a retirada das tropas ucranianas. E você confere os jogadores brasileiros que estão na lista de convocados para o amistoso contra o Marrocos. Não saia daí, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h23 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Após o acidente ferroviário mais grave da história da Grécia, quando 2 trens que circulavam pela mesma via em sentido contrário colidiram, cidadãos fazem manifestação contra o precário sistema ferroviário do país. A estação ferroviária de Larissa, na Grécia, foi alvo de uma operação de polícia nesta sexta-feira como parte da investigação sobre as causas da colisão entre 2 trens que aconteceu na noite de terça-feira. Um porta-voz afirmou que agentes apreenderam documentos que podem ajudar na investigação do acidente, que ocorreu na linha que liga Atenas a Tessalônica e deixou 57 mortos. A causa foi atribuída inicialmente a uma falha do diretor da estação de Larissa, a cidade mais próxima da tragédia. O governo da Grécia admitiu deficiências crônicas na rede ferroviária em meio a protestos e ao luto nacional pelas mortes. Moradores da capital e de outras cidades foram convocados para manifestações em silêncio, com o lema "Choramos pelos mortos, pedimos a verdade". Os sindicatos de ferroviários anunciaram o 2º dia de greves para denunciar a falta de respeito dos governos ao longo dos anos com o setor, que denunciam ser a causa da catástrofe. A cidade ucraniana de Bakhmut estaria praticamente cercada, segundo relatos do grupo paramilitar Wagner. A Rússia quer que o presidente Volodymyr Zelensky desista e ordene a retirada de suas tropas do local.
Em um vídeo publicado no Telegram, o comandante do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que seus combatentes praticamente cercaram Bakhmut. A batalha na cidade do leste da Ucrânia começou em meados do ano passado e provocou muitas baixas dos dois lados. Prigozhin aproveitou o vídeo para pedir ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ordenasse a retirada das tropas. Eles estão lutando, mas sua expectativa de resistência em Bakhmut agora é muito curta, 1 ou 2 dias. Dê aos soldados uma chance de deixar a cidade, que está realmente cercada. A cidade industrial, com uma importância estratégica questionável, virou um símbolo da guerra por ser o epicentro dos combates entre russos e ucranianos há vários meses. As forças russas avançaram nas últimas semanas para o norte e sul de Bakhmut. Em seguida, cortaram 3 das 4 rodovias utilizadas para o abastecimento das tropas ucranianas na cidade. E agora chegou a hora do esporte. 2023 é um ano de reformulação para a seleção brasileira após a derrota no Catar e o fim da era Tite, que durou aí 6 anos. O técnico interino, Ramon Menezes, divulgou a lista de convocados para o amistoso do dia 25 de março contra o Marrocos, jogo que será realizado no país africano, e a lista conta aí com diversas novidades. Vamos conferir? Sem o principal jogador do time, Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo, a primeira convocação do técnico interino Ramon Menezes contou com 9 estreantes e 8 atletas que atuam no futebol nacional. São eles: goleiros, Ederson, Manchester City, Mikael, Atlético Paranaense, e o Everton, Palmeiras. Laterais: Arthur, América Mineiro, Emerson Royal, Tottenham, Alex Telles, Sevilha e Renan Lodge, Nottingham Forest. Zagueiros: Ibañez, Roma, Militão, Real Madrid, Marquinhos, Paris Saint-Germain e Robert Renan, do Zenit. Meio-campistas: André, Fluminense, Andrei, Vasco, Casemiro, Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, Paquetá, West Ham e Rafael Veiga, do Palmeiras. Atacantes: Antony, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Rony, Palmeiras, Vinícius Júnior, Real Madrid e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O técnico Ramon Menezes foi campeão invicto do Sul-Americano Sub-20 com a seleção e recebeu a missão de treinar a equipe principal até que a CBF contrate um técnico renomado no futebol mundial. O objetivo, é claro, é a conquista da Copa do Mundo de 2026 e, para isso, a confederação mira o italiano do Real Madrid, Carlos Ancelotti. É isso aí, sextamos, hein, Dani? Sextamos. Essa edição fica por aqui, agradecemos demais a sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Sextamos, mas a notícia não para aqui na Hit. Daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde, até mais.